Oi, gente! Oi, turma 61, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos fazer a revisão do capítulo 3. Como vocês sabem, esse capítulo tem como tema, como título, Biosfera e Relevo. O conteúdo do capítulo 3 vocês encontram a partir da página 9 da apostila, certo? Então, galera, o título, fala pra gente sobre os dois temas que nós estudamos ao longo desse capítulo. O primeiro é biosfera. Entender a biosfera, conhecer mais da biosfera é fundamental, pessoal, tanto para os nossos estudos aqui em geografia, mas também para os estudos de ciências, para o estudo de diversas outras ciências, diversas outras áreas do conhecimento. A biosfera, a gente define ela como sendo o conjunto de todas as partes do planeta Terra onde existe ou pode existir vida. Ou seja, é o conjunto de todas as partes do planeta que existem condições para que haja o desenvolvimento de formas de vida, certo? O português, ele sempre dá dicas pra gente, né? E aqui no caso da biosfera não é diferente. Biosfera significa esfera da vida. O bio é de vida e a esfera é de espaço, certo? E é exatamente na biosfera que nós vamos encontrar a vida aqui no nosso planeta, certo? Por exemplo, os gases essenciais para a existência humana são fornecidos pela biosfera. É nela também que nós encontramos a temperatura ideal para a manutenção da vida aqui no planeta, que fica ali numa temperatura média de 15 graus Celsius. E a gente aponta que tem 3 elementos juntos que vão formar a biosfera. Eu coloquei esses 3 elementos ali no quadro para gente. O primeiro é a hidrosfera, certo? Essa parte, é formada por todos os corpos de água, todos os corpos hídricos. Aí a gente vai apontar oceanos, mares, rios, lagos, tudo que tiver ligado à água é da hidrosfera, certo? A segunda parte é a litosfera. A litosfera ela é compreendida como a camada sólida formada pelo solo que envolve todos os continentes. E por fim, esse terceiro elemento que compõe a biosfera é a chamada atmosfera. A atmosfera ela é formada pelos gases que tornam a vida possível aqui no planeta. A atmosfera ela é constituída aproximadamente por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, a gente vai ter 0,03 de gás carbono, além de gases nobres e de vapor d'água, tá? Além disso, pessoal, todo o planeta Terra recebe luz e calor do Sol, certo? Só que, devido à forma do nosso planeta, que agora a gente já sabe, que é uma geóide, ou seja, uma esfera que é levemente achatada nos polos, vai fazer com que o planeta não receba os raios solares de maneira uniforme, da mesma forma em toda a sua extensão. Nós vamos ter, áreas que recebem mais raios solares e áreas que recebem menos raios solares. Além disso, a gente tem que somar, a inclinação do nosso planeta nas diferentes estações do ano. Com isso, a gente vai resultar na formação de diferentes faixas climáticas sobre o nosso planeta, certo? Essas faixas climáticas, elas também são conhecidas como zonas térmicas. Nós temos 5 zonas térmicas aqui no planeta. A zona glacial ártica e antártica, certo? A zona glacial temperada do norte e do sul e a zona intertropical, beleza? Quando a gente vai caracterizar, nós podemos apontar que na zona glacial ártica e antártica, elas também são conhecidas como zonas polares e são caracterizadas por ser muito frio. Nós encontramos nessas áreas as menores temperaturas de todo o planeta e é uma consequência dessas áreas serem as que recebem menor intensidade dos raios solares, certo? Quando a gente fala, das zonas temperadas,
tanto do norte quanto do sul, né, elas vão ser caracterizadas por apresentarem de maneira bem definida as 4 estações do ano. Essa faixa climática, ela vai abranger, né, as áreas posicionadas entre os trópicos e os círculos polares. Já quando a gente fala da zona intertropical, é a faixa climática que apresenta a temperatura mais alta, ou seja, é a área do planeta que recebe, né, maior presença dos raios solares. Beleza? E o que a gente pode apontar? Que, por exemplo, a região da floresta amazônica, por conta disso, né, ela é muito quente. Ela vai ter altas temperaturas, ela vai ter uma alta evaporação, exatamente por estar posicionada dentro dessa zona intertropical. Beleza? Essa foi o primeiro ponto do nosso capítulo, onde a gente falou da biosfera. Depois, nós nos dedicamos a entender as formas de relevo, tanto as formas de relevo continental quanto as formas de relevo submarino, certo? Relevo, gente, basicamente são as formas que os solos e as rochas se modelam sobre a superfície terrestre, certo? Esse modelado, né, o relevo, ele pode ser ocasionado por fenômenos, como, por exemplo, o movimento das placas tectônicas, as atividades vulcânicas, a erosão do solo provocada por chuva, pela ação do mar, ocasionada pela erosão glacial, quando tem avalanche de gelo, pela erosão eólica, através da ação dos ventos. Ou seja, as formas de relevo, né, elas existem, mas elas não são estáticas, elas estão ali em constante, né, modificação através desses fatores, certo? A gente aponta a existência de 4 tipos de relevos continentais, que vão possuir formas e características próprias, por isso eles se diferem uns dos outros. O primeiro que a gente vai apontar aqui são as cadeias de montanhas, certo? Também são chamados de cordilheiras. Essas cadeias de montanhas, essas cordilheiras, elas são formas de relevo onde a principal característica são as elevadas altitudes, certo? Uma das mais famosas do mundo é a Cordilheira do Himalaia. Depois nós vimos as depressões. As depressões são formas de relevo que elas vão se destacar como a característica principal ser uma área baixa, uma área rebaixada em relação ao seu entorno, certo? Os planaltos, eles vão possuir uma área, né, com mais ou menos uma altitude média acima de 300 metros, certo? E as planícies são áreas mais planas que os planaltos, com altitudes mais baixas, que eu dei a dica para vocês, né, que normalmente está ligada a áreas com presença de água, perto de rios, perto de mares e oceanos, tá bom? Já quando a gente falou das formas de relevo submarino, a gente percebeu, né, que ao conhecer melhor o fundo dos oceanos, os cientistas descobriram diferentes, né, vários tipos de forma, características de relevo. Assim como a gente tem nas terras emersas, no relevo continental, nós também vamos ter relevo no fundo do mar, né? O relevo submarino, ele tem 6 formas principais. A plataforma continental, ela é conhecida, né, caracterizada como sendo pela extensão do continente. O tamanho vai variar ali entre 10 e 500 metros e é nessa parte que é desenvolvida atividades como a pesca. No talude continental, ele vai apresentar uma inclinação da plataforma que pode chegar até 3.000 metros de profundidade, já é uma profundidade bastante significativa, certo? Nós temos também a bacia oceânica, que é uma forma de relevo ainda mais profunda, que pode chegar a 5.000 metros de profundidade e é a maior superfície dentre os relevos submarinos. Nós temos a fossa marinha, que é a mais profunda dos oceanos, que pode ultrapassar 8.000 metros de profundidade. Aí a gente destaca a fossa das Marianas, né, localizada no Oceano Pacífico, como sendo o local mais profundo do mundo. Nós temos ilhas oceânicas, que é um pedaço de terra, né, cercado por água, um pedaço de terra que sai dos oceanos, e a cadeia oceânica, que são basicamente cadeias montanhosas localizadas sobre o fundo oceânico. Beleza, galera? Deu para relembrar, né, o que a gente viu ao longo do capítulo 3. Beleza? A revisão a gente termina aqui, mas nós vamos ter a nossa atividade devolutiva número 4.
Então, pessoal, nós estamos encerrando a nossa revisão dos conteúdos do capítulo 3. E como vocês já sabem, nós vamos ter a nossa atividade devolutiva número 4, referente aos assuntos do capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Vocês devem fazer o nosso bom e velho amigo resumo do capítulo 3, certo? Não esqueçam, pessoal, de colocar nenhum dos conteúdos vistos ao longo do capítulo. O resumo é uma ferramenta muito importante, de grande valor, para facilitar o estudo de vocês. Então, caprichem, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!